Esses dias eu estava vendo um vídeo de um empresário, é o Guilherme Benchimol, dono da XP, e ele está falando justamente isso. Olha, tem duas coisas que podem prejudicar uma família, podem prejudicar uma empresa. Uma é o custo fixo e outra é a vaidade. Então nós temos que olhar para dentro do nosso orçamento familiar, do nosso orçamento da nossa empresa e avaliar como estão meus custos fixos. E eu tenho que avaliar se as minhas entradas realmente estão cobrindo eles. Caso não, eu preciso mexer em algo. Muitas vezes vai doer, muitas vezes preciso baixar padrão, mas eu preciso para garantir a saúde da minha família e também a saúde da minha empresa muitas vezes. Então, os custos fixos são tudo aquilo que nós temos que pagar mensalmente e nós não se escapamos dele. Então, nós temos que ter muito cuidado quanto a isso. Vamos para o ponto 2. Segundo princípio, então, para nós deixarmos o mamão e o domínio do mamão longe de nossas vidas. Não gaste mais do que você ganha. Primeiro princípio para você investir é não dever. Quando eu recebi o meu primeiro salário formal, eu recebi R$590. Foi lá no escritório Panambi. Eu trabalhava numa lavagem antes, ganhando troquinhos, e aí o meu primeiro salário formal foi R$590. Quando eu tinha 16 anos, completei 16 anos e comecei a trabalhar. Acho que eu fui a última geração que pôde ter carteira assinada com 16 anos. Depois acho que a lei subiu para os 18. Eu me lembro que com 20 anos eu já ganhei PIS. Eu estava com 5 anos de carteira assinada, né? E aí quando eu ganhei então meu primeiro salário de R$590, aliás, quando eu imaginei que eu iria ganhar, eu comecei a fazer algumas compras. E a primeira compra que eu fiz foi um Nike Shox branco de couro. Pensa num tênis top, muito top. Só que esse tênis custava R$690. E o meu salário já era de 590, né? Ou seja, já comecei a dever 100, né? Beleza, e com isso eu comprei mais algumas roupas, mais algumas coisas, né? E aí quando eu recebi meu primeiro salário então, parecia que o dinheiro tinha nojo do meu bolso. Que ele caiu e pensei, não, aqui eu não vou ficar. E saiu. Já tinha comprometido todo o meu orçamento. E pior, já estava faltando. E eu fiquei triste naquela época. Eu falei, cara, mas eu trabalhei o mês todo, né, de office boy, aqui, indo correndo nos bancos e já foi. E daí, eu lembro que na empresa que eu trabalhava, no escritório então, tinha uma coisa chamada Vale. Né? Pensa no tal de praga e tal de Vale. Que tu pega uma vez, tu vira refém sempre, né? Aí eu fui lá, né? Bati na porta do Joãozinho, ó, tem como me dar um vale, né? Aí ganhei um vale de R$200. Ah, coisa boa. Peguei esses R$200, estou grandão de novo. Gastei, né? Foi. Pensei, acabou já esses 200, né? E agora, né? Olhei no Banco do Brasil, tinha algo chamado limite. 300 pila de limite, mas que maravilha! Peguei, fui lá, saquei os 300 da boca do caixa e feliz, né? Coisa boa. Aí eu já comecei a pagar pizza para gurizada, deixa comigo, né? Só que aconteceu, acabou os 300 também. Isso eu estava dentro do meu primeiro mês, né? Bom, no Banco do Brasil não tinha o que fazer. Aí o que eu fiz? Fui para outro banco, né? É claro, né? Se esse banco não quer me dar, eu vou para outro, lógico. Aí eu fui para um banco que eu não gosto nem de passar perto, que é o Bradesco. Tá? Fui lá, meu salário era R$590. Sabe qual limite que eles me deram? R$5.000 de limite. Mais 2.000 no cartão. É feito para nos quebrar ou não? Aí eu tinha uma inteligência financeira maravilhosa, né? Rapaz, eu lembro que eu fiz churrasco. Fiz um monte de coisa com aquele dinheiro. Trabalhei mais um mês. E aí eu tive que pagar minhas contas de novo, né? Só que do meu salário de 590, 200 foi de vale, né? 300 o Banco do Brasil já me comeu, porque estava lá como limite. Aí eu sobrei 90 pila. Só que eu já precisava pagar 600 em conta de novo. E aí, meus amigos, pense num rolo financeiro. Por quê? Porque eu não segui esse simples princípio, que é não gastar mais do que eu ganhei. Então, muitas vezes isso aqui é uma coisa simples, mas é difícil muitas vezes se eu não tenho uma gestão financeira. Lá em Isaías fala o seguinte, ó: por que vocês gastam dinheiro com o que não é comida? Por que gastam o seu salário com coisas que não matam a fome?
Se ouvirem e fizerem o que eu ordeno, vocês comerão o melhor alimento, terão comidas gostosas. O que Isaías está falando aqui? Ei, por que tu está gastando com coisas que não são essenciais para ti? Por que tu está usando dinheiro bom, que é um dinheiro de comida, para outras coisas? Isso vai te prejudicar ali na frente. Então eu preciso de algumas estratégias para não gastar mais do que eu ganho. A primeira coisa, eu preciso priorizar as minhas contas. Iniciou lá o meu mês, eu recebi, eu preciso priorizar as minhas contas, preciso pagar as minhas contas. Porque muitas vezes se eu deixo lá o meu salário, eu vou começar a fazer umas outras coisas, quando eu for pagar, pode ser que eu já gastei mais do que eu poderia, porque eu não avaliei meu orçamento antes. Outra coisa que eu posso fazer é montar o meu orçamento do mês. O que eu tenho realmente e quanto eu posso gastar. Eu e a Carol, a gente sempre busca para montar um orçamento durante as semanas. Quantos na semana eu posso gastar? Vamos dar um exemplo lá, sobrou R$1.000, isso quer dizer que então eu tenho 250 para gastar nas 4 semanas do mês. 250 numa, 250 na outra e na outra. Assim eu vou conseguir ter a gestão mais adequada e não gastar mais do que eu tenho. Ah, mas tudo bem, pode ser que numa semana eu tive um custo a mais de R$300, vamos dizer assim. Não tem problema, nas próximas semanas então, eu vou ter que me adequar. Por quê? Porque eu já usei um pouquinho mais do que estava previsto no meu orçamento. Então muitas vezes o orçamento semanal para coisas como gasolina, alimentação da semana, de acordo com como é que você faz a gestão da sua casa, vai te ajudar nisso. Outra coisa, tem uma planilha Excel com todos os teus custos. A primeira vez que eu fiz essa planilha, doeu no coração. Porque você vê quantas coisas que muitas vezes até escapam do teu orçamento mensal. Mas ela precisa estar ali, detalhado. Eu acho legal que a Carol, a minha esposa, que faz a gestão financeira lá em casa, ela bota até as tarifas do banco. Ah, essa conta aqui é R$15, essa é 30. Ela coloca lá, porque é um custo fixo. Muitas vezes a gente não vê, não sente. Mas olha só, quando vê 30 de uma conta aqui, mais 40 de Netflix, mais 20, quando vê tu está de 100, R$200 em coisas que você nem está vendo, que estão só descontando. Então eu preciso ter esse orçamento bem detalhado daquilo que eu tenho que pagar naquele mês. Porque se eu não tiver essa visão, muitas vezes eu não vou conseguir definir o que eu vou realmente deixar de lado ou não. Daqui a pouco eu vou ver lá que nos meus lanches eu estou gastando R$400, pode ser, ou R$200. Bom, acho que esse mês não está propício para isso, vamos ter que segurar. Então eu preciso ter essa visão para mim poder tomar a melhor decisão na minha vida financeira. Hoje tem sistemas, tem aplicativos, mas tem o velho e bom Excel também para você fazer esse cuidado. Também pode ser que você tenha dívidas passadas, que você ainda não conseguiu quitar. Também é bom junto nessa planilha você colocar elas. Bom, o que realmente eu devo, que eu tenho para trás? Eu preciso colocar lá. Vai doer muitas vezes se você tem, mas é preciso colocar. Por quê? Porque se você não ver, você não vai fazer um plano para pagar. E eu acho muito legal um conselho, uma vez que eu vi o pastor dar sobre isso. Faça esse detalhamento das suas dívidas, que é aquilo que você deixou de pagar, e comece do menor para maior. Mas todo mês vai quitando alguma coisa. Ou busque uma renegociação, para que o seu nome esteja em dia. Então muitas vezes quando nós fizemos isso, a gente vai ver que nós temos gastos desnecessários no mês. Que é o que Isaías está falando aí. Por que vocês estão gastando com coisas que não são essencial? Priorize realmente as suas contas em dia. Então nós temos que nos basear na nossa vida financeira naquilo que realmente é essencial. Outra coisa que eu posso e devo ter é uma reserva de emergência. O que é uma reserva de emergência? É um dinheiro guardado para qualquer coisa que aconteça. Muitos especialistas financeiros dizem que essa reserva tem que ser de 6 meses a 1 ano de salário. No caso da empresa, eles dizem que tem que ser no mínimo 3 meses de faturamento guardado. Para quê? Porque caso aconteça alguma coisa, você lá tem 3 meses de estabilidade para manter o teu negócio. Se caso acontecer algo na sua família, você tem 6 meses ou 1 ano para manter a estabilidade da sua família. É claro, irmãos, que isso aqui não é uma construção que acontece da noite para o dia.
Isso demora muitas vezes anos para você chegar nesse nível de reserva, mas é necessário começar a guardar, porque uma das coisas que salvou o mundo todo antigo foi a reserva de José. Nas épocas boas, ele se preocupou em fazer reserva, e quando veio o tempo ruim, ele podia não só manter o seu país, mas ele manteve o mundo todo.